Segunda-feira, quarta semana do Tempo Comum. Este programa é a Bíblia no Mundo de hoje, apenas começado. Eu sou o Padre Pedro Paulo, autor e produtor deste programa. Bem, na sexta-feira passada, nós começávamos a mergulhar neste cenário completo, o evento da Sinagoga de Nazaré. Tínhamos visto de que maneira essa assembleia muda de humor, de que maneira de elogio unânime passa a ódio coletivo, um ódio homicida. Eu fico às vezes admirável como não aprendemos nada, às vezes com tantos milênios de leitura dos evangelhos. Assim foi com o mestre. Momentos em que todos diziam que beleza, as palavras cheias de graça que saem de sua boca. Num outro momento, ele parece cuspir demônios que os incomodavam tanto a ponto de quererem eliminá-lo do meio deles, e neste caso ainda é muito grave. Mas voltemos ao Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 21 a 30. Lembrando que este ano, separe na cabeceira das suas leituras o Evangelho de São Lucas para meditar. Nós estamos por lançar um curso, e vou falar sobre ele mais adiante, sobre o Evangelho de São Lucas. Esta obra que nós vamos, esse ano, saborear, esta visão de Cristo que vamos saborear. Bem, mas o que víamos na sexta-feira? Alguém na Assembleia pergunta, não é uma pergunta a Jesus, mas é uma pergunta entre os membros da Assembleia, seguramente depois do culto, eles estavam ali à porta comentando isto e aquilo, até que alguém diz, mas não é o filho de José? Mais adiante vão dizer, sua mãe e seus irmãos não vivem aqui conosco? Ele não é dos nossos? Esta pergunta, dizia eu, e é com esta pergunta que o Evangelho muda, há um antes dessa pergunta e um depois desta pergunta. A pergunta é para limitar Jesus. Ou, em outras palavras, quem ele pensa que é? Ele é um dos nossos e basta. Ele não deve ultrapassar este limite que foi entregue a todos nós. Ele deve manter-se neste limite. E a sua mensagem, até então chamada de palavras cheias de graça, não são palavras transcendentais. Não reconhecemos transcendência nesse senhor, nesse jovem senhor. Bem, começa então a segunda parte do Evangelho, quando Jesus reage a esta pergunta que ouviu e chama a atenção para o que esta pergunta de fato esconde, mas que ele revela. Em si não tem nada demais,
nas cidades e nos pequenas e nos bairros, quando alguém nasce ou morre, se diz assim: soube que morreu Paulo, ao filho da dona Mariquinha, é ele mesmo, aquele que morava em frente à padaria. Assim que se conhece, assim que se fala. O homem e as suas relações. Muito bem. Em si, a pergunta parece ingênua. Eles querem localizar esta fala e este falante. Jesus, então, traduz a malícia desta pergunta. E, sobretudo, o que ela traz de limitação aos ouvintes de todos os tempos. E por que digo isso? Porque há duas grandes correntes em relação ao cristianismo. A primeira é dizer nunca houve Jesus. Não há provas no mundo do crime de não há cadáver. Então, não há como provar crime. Não há cadáver. Muito bem. Ou o contrário, que o cristianismo é pura transcendência. Não precisa de história. De um lado é mito, do outro lado é pura transcendência. Ou ainda, foi recente, a partir dos anos 80, nas chamadas teologias da libertação, trazer Jesus para a Terra. Jesus imanente, profeta, perseguido, herói de causas políticas, uma voz utópica, e etc, e etc, e etc. O cristianismo, com essa pergunta feita por alguém, ou por muitos, na sinagoga de Nazaré, sela o futuro do cristianismo, porque se este menino é somente o filho de José, ok, como mais adiante, muito mais adiante, Gamaliel instruindo a fúria dos poderosos de Jerusalém, religiosos, calma, matá-los é dar-lhes crédito. Por que, diz Gamaliel? Porque muitos vieram dizendo que iam realizar grandes obras, arrastaram atrás de si muita gente, foram mortos e tudo se dissipou. Não queiram brigar com Deus, caso seja se possa identificar neste grupo a vontade de Deus. Jesus precisa responder para nós. Afinal, tu és somente o filho de José? Bem, já passamos pelo Natal e sabemos qual é o papel de José em relação a Jesus. Mas Jesus então avança. E avança para o grande tema, a incredulidade. Não crer em Jesus. E Jesus não está dizendo isso porque está chateadinho, não. É uma honra ser filho de José, o justo. Não é esse o problema. O problema é que, se não cremos nele, não seremos salvos. Ih, paz, isso aí é tolerância religiosa. Se não cremos nele, não seremos salvos. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, Jesus, de certa maneira, está alertando Israel, porque essa pergunta vem do centro da sinagoga, vem do coração local da experiência religiosa de Israel. A experiência religiosa de Israel no tempo de Jesus funcionava em dois níveis: a nacional, a experiência do templo, e a local, a experiência das sinagogas, cada cidade, cada aldeia, com a sua sinagoga maior ou menor. Muito bem. Dito isso, é a sinagoga quem olha para Jesus e diz: mas tu não és simplesmente o filho de José? E Jesus responde, incrédulo. Essa é a sinagoga, incrédulo. Cura-te a ti mesmo. Cura-te a ti mesmo. O profeta só não é bem recebido em sua casa. Isto é, o metro para medir Jesus não é o metro
das nossas circunstâncias, e ele entrou nelas, o verbo se fez carne, recordava-nos, ou melhor, afirmava-nos São João. Os magos perguntaram: onde está o vosso rei que acaba de nascer? Pois bem, com dois exemplos ainda mais radicais, mais profundos, e talvez sejam esses a mola do fim do evangelho, ele cita a viúva de Sarepta e o leproso do profeta Eliseu. Um de Elias, outro de Eliseu. Dois estrangeiros, um de Sidônia, que está fora do território de Israel, Jesus esteve lá algumas vezes, e outro totalmente estrangeiro, o sírio, Naamã. Não será a primeira vez, não será, perdão, a única vez que Jesus vai recordar à sinagoga que a incredulidade em Jesus ia retirá-los da prioridade da salvação. Deus reunirá os homens de toda a terra, do norte, do sul, do leste e do oeste, que sentar-se-ão para o banquete que Deus prometeu no Monte Sião, e Israel será excluído. Por quê? Porque não creste. Portanto, a fé em Cristo está no centro do início da nossa escuta e visão de suas palavras e sinais.